substitutivo do Senado ao projeto de lei da Câmara 107 de 2008, 2093/2013 na casa de origem, que altera o Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, e a Lei 8.918, de 14 de julho de 1994, para tornar obrigatória a aposição de advertência nos alimentos, nas bebidas, nos produtos dietéticos e nos medicamentos que contenham fenilalanina ou outras substâncias cujo consumo seja contraindicado aos portadores de deficiências do metabolismo ou doenças específicas, na forma prevista em regulamento. Pareceres sobre os números 1478 de 2010, 847 de 2014, respectivamente, da comissão diretora, relatora, senadora Séries Chesarenko, oferecendo a redação do vencido. Da CAI, sobre as emendas de plenário, relator Paulo Davim, favorável às emendas 1 e 2, nos termos de subemendas, apresentando ainda a emenda 3 de redação. A discussão da matéria foi encerrada em turno suplementar com a apresentação das emendas 1 e 2 de plenário. Há sobre a mesa requerimento solicitando preferência para a votação das emendas 1 e 2 de plenário antes das subemendas apresentadas pelo relator. Nos termos do artigo 311, inciso 2º do Regimento Interno, se requer preferência para a votação das emendas 1 e 2 de plenário do substitutivo do Senado ao projeto de lei da Câmara 107 de 2008. Então, em votação, as emendas, os requerimentos de preferência. Senhoras e senhores senadores concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento de preferência e as emendas serão votadas oportunamente. Passa-se a votação do substitutivo em turno suplementar, sem prejuízo das emendas e subemendas. A senadora Ana Amélia já fez uma leitura, não sei se quer fazer algum encaminhamento, senão, as senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação em globo das emendas 1 e 2 de plenário. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovadas as emendas 1 e 2, ficam prejudicadas as subemendas e a emenda 3 de redação. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. A matéria aprovada, a matéria volta à Câmara dos Deputados por ter recebido as emendas. Para contar prazo, item 14, proposta de emenda à Constituição número 78 de 2013, 368/2009, na Câmara dos Deputados, e da nova redação ao artigo 42 do ato das disposições constitucionais transitórias, ampliando o prazo em que a União deverá destinar às regiões Centro-Oeste e Nordeste percentuais mínimos dos recursos destinados à irrigação. Parecer favorável sobre o número 201 de 2015 da Comissão de Constituição e Justiça, relator senador Walter Pinheiro. Segunda sessão de discussão da proposta, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, a matéria constará na ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. O item 15, para contar prazo. Proposta de emenda à Constituição número 98 de 2015, apresentada como conclusão do relatório parcial número 6 de 2015 da Comissão Temporária da Reforma Política. Relator, senador Romero Jucá, que acrescenta ao artigo
ao ato das disposições transitórias da Constituição para reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa, no Distrito Federal e câmaras municipais nas 3 legislaturas subsequentes. A matéria constará na ordem do dia durante 5 sessões deliberativas em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por 1/3, no mínimo, da composição do Senado, nos termos do disposto do artigo 358 do Regimento Interno. 4ª sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Encurtamento do prazo. Obrigado, senador. Vamos encaminhar também os acordos que foram apreciados na Comissão de Relações Exteriores, atendendo o pedido do senador Luiz Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores, projeto de decreto legislativo número 180 de 2015, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Sérvia sobre cooperação em matéria de defesa, assinado em Belgrado em 29 de novembro de 2010, a sobremesa, o parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores. Eu fui o relator e o parecer será publicado na forma regimental. Poderá ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão e discussão do projeto em turno único. Como não há oradores inscritos, encerrada a discussão, votação do projeto. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Essa matéria diz respeito a um acordo vinculado à defesa e, pelo visto, fica aprovado, então, a matéria vai à promulgação. Projeto de Decreto Legislativo 181 de 2015, que aprova o texto do acordo de sede entre a República Federativa do Brasil e a União dos Estados Sul-Americanos, UNASUL, para o funcionamento do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, assinado em Assunção no dia 20 de abril de 2012. Sobre a mesa, parecer favorável da CRE, relator ad hoc, senador Fernando Bezerra, que será publicado na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto em turno único. Encerrada a discussão, votação do projeto. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. A matéria vai à promulgação. Terceiro acordo, projeto de lei, decreto legislativo 212 de 2015, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto de acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia sobre o exercício de trabalho remunerado por membros da família que permanece sob o sustento de membro do pessoal da missão diplomática ou da repartição consular, assinado em Brasília em 26 de novembro de 2012. Sobre a mesa, parecer favorável da CRE. O relator foi o senador Eduardo Amorim e o parecer será publicado na forma do regimento. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A matéria vai à promulgação. Projeto Decreto Legislativo de 2013, 213 de 2015, 1667/2014, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto de acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Suriname na área de educação, assinado em Brasília em 26 de abril de 2010. Sobre a mesa, parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores. O relator ad hoc foi o senador Cristóvão Buarque e o parecer será publicado na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão do projeto em turno único. Encerrada a discussão, em votação o projeto. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A matéria vai à promulgação. E o último item, projeto de Decreto Legislativo 229 de 2015, a Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Plano Nacional de Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai para fazer avançar a cooperação bilateral na área de massificação do acesso à internet em banda larga e telecomunicações em geral. 2011-2015, assinado em Montevidéu no dia 30 de maio de 2011. Sobre a mesa, parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores, relator ad hoc, senador Lazier Martins, será publicado na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão
do projeto em turno único. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão e votação, o projeto. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontra. A matéria vai à promulgação. Tem um pedido de licença para viagem para o exterior. Em votação, requerimento 887 e 890 de 2015, de licença de trabalho da Casa, para representar o Senado nas reuniões do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Será publicada a deliberação. Aprovado, será publicado. Será cumprida a deliberação do plenário.